Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal de Neurociências. Dentro da perspectiva da interdisciplinaridade das neurociências, queria trazer nesse vídeo de hoje a interdisciplinaridade com a filosofia da mente e através de uma dica de livro. Esse livro aqui, ó, Filosofia da Mente, do professor doutor paranaense Walter Menon. Vocês sabem que eu fiz, antes da especialização em neurociências, eu fiz uma graduação em filosofia. Foram mais de 30 livros, se não me falha a memória, 34 livros da graduação dos mais variados departamentos da filosofia. E posso dizer a vocês que o que acabou me encaminhando para as neurociências foi justamente esse livro, Filosofia da Mente. Porque você vai dialogar na filosofia com filosofia da arte, linguagem, lógica, ética, religião, enfim, matemática, biologia, enfim, variados temas éticos, morais, existenciais do ser humano. Mas nos chamou a atenção a filosofia da mente, justamente pela didática desse livro, vale a pena dizer, é um livro didático, mas um livro muito leve de se ler, muito legal de se ler. Bem organizado, né, pelo professor Dr. Walter Menon, em que vai levar a gente para uma verdadeira viagem na história e nos departamentos da filosofia da mente, editado pela editora Intersaberes. Ele começa dando uma passagem na filosofia antiga, na Grécia Antiga, através de Aristóteles, de Platão, passa também por Demócrito, né? Quem nunca ouviu falar do atomismo, vai ao conceito de alma, de logos, de timos, de eros, através de Platão também, os livros Fédon e Fedro. Então é basicamente um início. Mais adiante passa-se para Descartes e traz o problema do dualismo de substâncias, né? O cogito ergo sum, o penso logo existo. Mais adiante vai trazer as perspectivas do paralelismo, de Leibniz e também de Baruch de Spinoza, que é bem interessante. Depois, passando pelo ocasionalismo, e aí nós vamos trazer um filósofo chamado de La Mettrie, o francês, ele é precursor das ciências cognitivas. Mais adiante, já entrando depois da Idade Moderna, início da Idade Contemporânea, com o behaviorismo lógico, trazendo algumas passagens bem interessantes para conhecermos um pouco sobre o filósofo Gilbert Ryle. Mais adiante vem o funcionalismo, com Alan Turing, quem acompanha a história, né, e sabe das histórias da Segunda Grande Guerra Mundial, sabe da importância do matemático Alan Turing. Então ele trouxe a ideia, o conceito do jogo da imitação, em que o professor Menon vai abordar. Mais adiante, o conceito de inteligência artificial, por um filósofo chamado John McCarthy. Mais adiante entra no campo das neurociências e também nos problemas, o que é bem interessante. Ele vai trazer os problemas da identidade. O que é a identidade? Qual a nossa identidade? Do ponto de vista do cérebro, onde nasce nossa identidade? E mais, o problema também da consciência e ainda da intencionalidade. Tudo que você faz tem uma intenção. Onde nasce essa intenção? Como ela se desenvolve? Intenção de quê? Como? Quando? Onde? Então, mais adiante, vai trazer a questão dos qualia, que é uma questão que acaba nos prendendo muito, porque fala o seguinte, vou ler um trechinho aqui, ó. Conteúdos conceituais não são suficientes para definir os estados mentais, segundo uma perspectiva fenomenológica da filosofia da mente. O termo fenômeno em filosofia tem uma longa história. De origem grega, essa palavra significa aparecer, surgir, revelar-se ao olhar. É qualquer coisa observável sob algum aspecto. A fenomenologia é um campo da filosofia fundado na primeira metade do século XX pelo filósofo alemão Edmund Husserl e teve seu desenvolvimento com outros filósofos como Martin Heidegger e também Jean-Paul Sartre. No entanto, em filosofia da mente, a fenomenologia é algo mais restrito e refere-se às qualidades. Daí o termo qualia, né? Os aspectos das experiências sensórias e emocionais que compõem o domínio subjetivo
da consciência. Aquilo que é bem pessoal, aquilo que é só seu. Mais adiante nós vamos ter contato também com uma área bem interessante, que é a superveniência. O termo superveniência foi usado pela primeira vez na filosofia contemporânea, no campo da ética, ao se tentar entender como qualidades morais se relacionam com propriedades físicas e como se dá a relação entre propriedades morais e não morais. Estamos falando aí do filósofo do primeiro que tomou esse campo da superveniência, Donald Davidson. Mais adiante vamos ter um contato também bem interessante com a ideia do emergentismo, que diz que os entes físicos acabam emergindo de propriedades físicas. Também no livro nós vamos encontrar, no 6º capítulo, o seguinte tema: argumentos célebres da filosofia da mente. Vamos ter uma ideia da perspectiva de John Searle, o quarto chinês de Searle, que é mais ou menos assim: considere uma língua que você desconhece, por exemplo, o chinês. Para você, a escrita chinesa se assemelha a desenhos abstratos. Suponha que você seja levado a uma sala sem comunicação com o mundo exterior, a não ser por uma pequena abertura. Nessa sala, encontram-se várias caixas numeradas sobre uma mesa. Em cada caixa existem várias folhas de papel e sobre cada uma está desenhado um símbolo chinês. A você é dado um livro de regras sobre como colocar símbolos chineses uns em relação com os outros. As regras identificam os símbolos apenas pelos seus desenhos e, portanto, não lhe é requisitado ter qualquer conhecimento sobre o significado dos símbolos. As regras do tipo escritas em português são do tipo: pegue o símbolo da caixa 1 e o coloque ao lado esquerdo do símbolo da caixa 3, e assim por diante, determinando uma sequência de tarefas que você deve cumprir. Uma surpresa bem interessante quando você segue adiante com a perspectiva do quarto chinês de Searle. E também a perspectiva de Thomas Nagel, o morcego de Nagel, filósofo que escreveu um dos artigos mais influentes em defesa da concepção não materialista da mente. O que é ser um morcego? What is like to be a bat? Então nós vamos ter essa perspectiva nesse livro e também a posição de um dos filósofos mais conceituados deste século, que é Daniel Dennett. Além de ter se tornado popular por sua militância a favor do ateísmo, é um forte defensor do fisicalismo e de uma versão do eliminatismo em filosofia da mente. Professor Marcelo, e a sua posição? Olha, é bem interessante, porque a gente vai tendo várias perspectivas e com isso nós vamos formando a nossa própria identidade dentro da filosofia da mente. Eu parto do eu, talvez não aquele cogito ergo sum de Descartes, mas mais aperfeiçoado, também utilizando os recursos naturais, os recursos materiais da nossa mente e do sistema nervoso. Mas é assunto para mais adiante. Está aqui a dica então: Filosofia da Mente, editora Intersaberes, através do professor Dr. Walter Menon. Você encontra também estante virtual, portal dos livreiros, para não comprar aquele livro novo, caríssimo. Vá lá no segunda mão, em bom estado, para você ter uma boa leitura. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado.